Olá pessoal, sou o professor Matheus Staffacar e vou falar para vocês sobre as doenças autoimunes. Esta aula é para os alunos da Universidade Potiguar e é a primeira parte de um total de 3. Bom, então vamos falar sobre essas doenças. Qual a importância de falar sobre as doenças autoimunes? A primeira importância é que ela corresponde a cerca de 80 doenças na medicina. Até agora, tem algumas doenças ainda com mecanismos não muito bem elucidados, que provavelmente têm uma fisiopatogenia autoimune. Também nesse grupo de doenças há uma predisposição genética, e muitas delas essa predisposição já está determinada, com modulação ambiental. Então não basta ter só a predisposição. Algum fator ambiental pode ser o responsável pela manifestação clínica desta doença. A prevalência é alta, Estudos americanos mostram a prevalência de 5 a 8% lá nos Estados Unidos. A prevalência também é maior nas mulheres, na grande maioria das doenças autoimunes. E a prevalência mundial está aumentando, Ela não tem diminuído, tem aumentado cada vez mais, e tem vários estudos, várias teorias tentando elucidar por que apesar do avanço da medicina e na melhora de vários tratamentos, diagnósticos, qualidade de vida, as doenças autoimunes elas estão seguindo um caminho contrário, aumentando. Bom, então, como eu falei que tem mais de 80 tipos na medicina, a grande especialidade que concentra a maior parte delas é a reumatologia mesmo, Desde as doenças com manifestação articular, as doenças do colágeno, as com manifestação no esqueleto axial, que são as espondiloartrites, as doenças inflamatórias musculares, polimiosite, dermatomiosite, as vasculites, elas têm um mecanismo autoimune, muitas delas, policondrite recidivante e por aí vai, febre reumática, bastante conhecida, e elas têm um mecanismo autoimune. Na dermato também, várias outras doenças, a psoríase, o vitiligo, a alopecia areata. Na neuro também, o Guillain-Barré, miastenia graves e várias outras síndromes. Na gastro, do mesmo jeito, as doenças inflamatórias intestinais. Na hematologia também, na endócrino, no sistema cardiovascular, pulmonar e renal. E aqui foi só um exemplo para vocês do quão florido essas doenças com este mecanismo autoimune. Bom, e o que diabo significa essa autoimunidade? Então, autoimunidade quer dizer, de uma forma genérica, uma reação imunológica contra o próprio hospedeiro. Então, por algum motivo, o meu sistema autoimune está reconhecendo alguma proteína do meu corpo, algum antígeno próprio como não próprio, self como não self, E isso ocorre na maioria das vezes porque há algum defeito ou perda na minha tolerância. Então, existe um fenômeno de tolerância dos linfócitos, que eles precisam reconhecer os antígenos presentes nas minhas células. Eles precisam reconhecer, mas não desencadear resposta imune, O reconhecimento é necessário, mas esse reconhecimento ele não pode gerar uma resposta, Então, isso é chamado de irresponsividade antígeno específica. Ele reconheceu esse antígeno viu que é self e não teve resposta, tem uma anergia, E um mecanismo comum nessas doenças é envolver uma célula apresentadora de antígeno, Essas células elas estão dispersas no nosso corpo, no fígado, na pele, baço, o sistema linfo-hematopoético. Então tem uma célula que ela vai reconhecer algum corpo estranho, ou alguma célula, alguma proteína, algo que ela vai fagocitar, vai metabolizar e vai expressar na sua membrana,
esse antígeno processado, está aqui marcado de AG, junto com uma outra proteína. Tá? Essa proteína ela faz parte do MHC, que é o complexo maior de histocompatibilidade. Vocês já viram nos períodos mais cedos da faculdade. E esse MHC é a parte contida no gene que codifica uma proteína responsável pelo HLA, né, pelo reconhecimento dos antígenos. Então, esse MHC, junto com esse peptídeo, essa proteína elaborada, ela vai ser reconhecida pelo receptor de um linfócito, receptor de um linfócito T, na maioria das vezes, tá? Que aí vai gerar a resposta ou não vai gerar a resposta, a energia, tá? O que a gente espera que aconteça no corpo da gente, que quando seja um antígeno próprio, self, não ocorra a resposta, tenha a energia. Se ficar ocorrendo resposta para as minhas proteínas selfs, eu vou desencadear uma resposta autoimune, ok? Bom, e esses antígenos, esses autoantígenos, eles já são bastante determinados nas doenças autoimunes, né? Por exemplo, na anemia hemolítica, você já tem que os autoantígenos são proteínas na superfície das hemácias e desencadeia esse mecanismo de geração de autoanticorpos, né? Na síndrome de Goodpasture, do mesmo jeito, são anticorpos contra a membrana basal glomerular. Na miastenia graves, é contra receptor de acetilcolina. Na doença de Graves, o receptor é o TSH e por aí vai. Então, em várias doenças autoimunes que vocês forem estudar, elas vão ter, de uma maneira ou de outra, o seu antígeno mais ou menos já estabelecido. E de uma outra forma, elas vão ter também o seu HLA, né? Qual é a molécula de HLA que lhe gera uma predisposição maior para determinada doença. Opa, passei aqui sem querer. Por exemplo, na espondilite anquilosante, quem apresenta o HLA-B27 tem 90 vezes mais chance de desenvolver a doença. Na artrite reumatoide, quem tem o DR4 tem 4 vezes mais chance de desenvolver a artrite reumatoide e por aí vai, tá? Bom, então aqui vai ser um quadro que eu resumi na resposta imune de uma maneira geral. E essa ação da resposta imune, a gente pode muito bem representá-la para entender as respostas autoimunes. Então, o nosso corpo está entrando em contato com vírus, com bactéria, com célula tumoral, com uma proteína inespecífica qualquer, com material das células em necrose ou com material das células em apoptose. Essas células, ele precisa ser limpado com uma certa rapidez para que esses antígenos intracelulares das células necróticas e apoptóticas não fiquem tão expostos no ambiente que dê tempo da célula apresentadora de antígeno reconhecer isso e interpretar como não self, tá? Então, essas células apresentadoras de antígenos, elas podem reconhecer essas agressões que podem estar ocorrendo. Uma vez reconhecida, vai haver um processo de fagocitose e de elaboração desse antígeno, né, dessa proteína, e de acordo com a natureza desse antígeno processado no citoplasma das células apresentadoras de antígeno, ela vai se ligar com uma proteína diferente, ou um MHC de classe 1 ou MHC de classe 2, tá? Se por um acaso ela se ligar a um MHC de classe 1, lembrando aqui para vocês da parte de biologia básica, MHC de classe 1 são as moléculas de HLA representadas pela letra A, B e C. Então, o HLA-A, o HLA-P e o HLA-C, tá? Então, quando eu boto o MHC de classe 1, eu já sei que deve ser algum desses HLAs. E sempre que eu tiver o MHC de classe 1 com o antígeno, ele vai ativar uma determinada resposta celular. Se, por outro lado, esse antígeno foi acoplado a uma molécula de MHC de classe 2, lembrando para vocês de novo, eu sei que o MHC de classe 2, ele representa o HLA DR, DP e DQ.
certo? DRDPDQ. Então, quando eu coloco o MHC de classe 2, eu já subentendo que é algum desses HLAs. Bom, e ele também vai gerar uma resposta específica. Então, vamos dar seguimento. Vamos dizer que o MHC de classe 1, que foi expresso pela célula apresentadora de antígeno, tá? E aí, quem vai reconhecer essa união do MHC classe 1 com o antígeno é o receptor da célula T, CD8, tá? Então, sempre quem vai responder ao MHC de classe 1 é o CD8 com seu receptor. Se por outro lado for um MHC de classe 2, quem vai reconhecer é outro receptor de célula T, receptor de célula T da célula T, CD4, ok? Bom, essas duas primeiras estimulações, né, o primeiro reconhecimento do antígeno pela célula do sistema imune adaptativo, né, os linfócitos, ela precisa de uma segunda estimulação, uma coestimulação. Então, sempre quando essa expressão for verdadeira, que o corpo entender que precisa estimular os linfócitos, vai ter uma segunda proteína expressa ao lado do MHC, que vai ser o CD86. Tá? Então, quando tem o CD86 expresso, a célula T, com o seu CD28 da célula T, vai reconhecer, vai coestimular e vai interpretar que precisa ser ativada. Então, aqui no primeiro estímulo ela reconheceu, no segundo estímulo, né, nessa coestimulação, ela foi ativada. Ok? Bom, quando a célula T é ativada, a gente chama de resposta T citotóxica. Quando a célula T CD4 é ativada, a gente chama de T helper. Certo? Bom, na célula T citotóxica, lá o CD8, quando ele é ativado, ocorre uma expansão clonal. Então, tem vários clones daquela primeira célula, tá? Que eles vão combater o antígeno atacando outras células, tá? Que representarem aquele antígeno. No T-helper, eu tenho umas 3 respostas diferentes. Tá? O T-helper, dependendo se for produzido uma grande quantidade de interleucina 12, de interferon gama, eu vou ter uma resposta TH1, no qual outros TCD4s vão ter proliferação, vão produzir citocinas que vão melhorar as células do sistema inato, as primeiras células que fizeram a fagocitose, né? Então ocorre uma resposta celular aqui também no TH1. Se for produzido interleucina 4, 5, interleucina 13, eu vou ter uma resposta chamada de TH2, na qual o CD4 ele vai estimular o linfócito B, B de bola. Vejam que o linfócito B de bola reconhece o antígeno do linfócito T CD4 através de uma molécula do MHC também, presente na superfície do linfócito B. Quando ocorre esse reconhecimento, o linfócito B vai se ativar. O linfócito B ativado é chamado de plasmócito e vai produzir as suas imunoglobulinas. Tá? Esse linfócito B, quando ele é ativado pelo linfócito T, é chamado de ativação célula T dependente, a resposta TH2. Esse linfócito B, por outro lado, ele pode ser ativado de forma independente, tá? Pelo mesmo antígeno ou por outro antígeno. Tá? Quando ele é ativado de forma independente, veja que quem é ativado é o seu receptor próprio do linfócito B, o BCR, B-cell receptor. Quando esse receptor ele é ativado, ele também se transforma em plasmócito, tá? E produz também uma outra imunoglobulina. Vejam o detalhe das imunoglobulinas, né? Na resposta independente, que é uma resposta rápida, foi produzida IgM, e na resposta dependente, que é uma resposta um pouco mais lenta, foi produzida IgG. Então, aí vocês fazem analogia com o que acontece nas infecções pelo vírus da dengue e outras infecções, que no primeiro momento a gente tem uma resposta imune basicamente de IgM e alguns dias depois ou algum tempo depois nós temos a formação da IgG muito mais específica e muito mais efetiva. Tá?
Bom, essa resposta de uns 15, 20 anos para cá, foi descoberto um novo tipo, né? A resposta TH17, pela presença da interleucina 17, que faz com que esse processo ele fique crônico, né? Tem perpetuação desse processo. Então ele aumenta a chance de desenvolvimento de resposta autoimune. Tá? E hoje a interleucina 17 é alvo do tratamento de muitos pacientes com doenças autoimunes. Tá, pessoal? Aqui nessa tabelinha, nessa brincadeirinha que eu fiz com vocês, eu excluí a parte dos T supressores, tá? E dos T's de memória, porque senão iria ficar um gráfico muito grande, tá? Então aí eu fiz um geral da resposta autoimune para vocês lembrarem um pouquinho do processo, tá ok? Bom, para dificultar uma coisinha, veja que entrou uma proteína nova aqui, ó. O CD80, quando ele é expresso, ao invés do CD86, ele inibe a resposta imune, tá? No mesmo caso, no linfócito CD4 também, quando ele é expresso, ele inibe a resposta imune, quando ele ativa o CTLA4. Então vejam que eu posso, junto com o MHC, eu posso expressar uma segunda proteína favorecendo a resposta imune ou uma proteína desfavorecendo, né, inibindo a resposta imune. E isso também é alvo do arsenal terapêutico nas doenças autoimunes. Bom, e só para lembrar que todo esse processo que a gente falou está acontecendo dentro do indivíduo, né? Nos seus linfonodos, no seu sistema retículo retículo endotelial. Então está ocorrendo baço, fígado, medula óssea, pele, né, pulmão. Então está acontecendo em vários locais. E esses indivíduos eles acabam tendo um ambiente anormal, tá? Esse ambiente anormal ele pode ter iniciado de acordo com o próprio antígeno que ele está reconhecendo, tá? Ou quando essa fagocitose já é ineficiente, tá? A apoptose também já é ineficaz. Então, o clearance desse material genético ele é defeituoso, então fica esse material genético exposto muito tempo, tá? E pode ter deficiência do sistema de complemento. Todo esse ambiente predispõe também a ter falhas nesse sistema imunológico, tá? E aí, tendo falha, você tendo os linfócitos irreativos, né? Você vai ter o desenvolvimento da autoimunidade, né? Vai ter perda dessa tolerância, os linfócitos vão reagir muito mais forte e com qualquer estímulo, né? Vai ter uma citotoxicidade aumentada, vai ocorrer geração de autoanticorpos. Isso pode gerar imunocomplexos, né? O anticorpo se liga ao antígeno na corrente sanguínea e ativação do sistema de complemento também, para ocorrer elise celular ou dano tecidual, tá? Então tudo isso daí está ocorrendo dentro desse indivíduo e o ambiente não está muito propício para uma resposta imune autolimitada, tá? Bom, e no final das contas, quando o sistema imunológico está todo ativado, quais são os mecanismos de lesão do tecido, né? Então, assim, de uma maneira didática, a gente divide mecanismo de ação citotóxico, mecanismo de ação por anticorpo, por imunoglobulina e as ações do complemento, tá? Então, da parte citotóxica, que é a grande função do linfócito T citotóxico, de uma maneira geral, ele reconhece o antígeno na superfície da célula, né? Quando ele reconhece esse antígeno, ele libera enzimas, que é a perfurina e a granzina, né? A perfurina, como o nome já diz, vai fazer uma abertura na membrana celular para que a granzina entre e a granzina iniba a mitocôndria e iniba a replicação de proteínas, né? do material genético da célula. Na verdade, ela acaba induzindo a apoptose, tá? Então mata a célula
falta de respiração e por induzir a apoptose, tá? O material fica apoptótico. Bom, dos autoanticorpos, né, na verdade dos anticorpos de maneira geral, tem alguns mecanismos de ação. O primeiro quadrinho aqui mostra que é a citotoxicidade dependendo do anticorpo. O que é isso? Você tem a célula alvo, tem um antígeno, chega um anticorpo, se liga a esse antígeno, tá? E esse anticorpo, uma vez ligado, ele ativa o complemento, tá? Então ele tem uma ação citotóxica, certo? Dependendo da ligação com o anticorpo. Essa outra citotoxicidade que pode acontecer não é pelo complemento, ela já tem a ação de uma outra célula, mas só depois que o anticorpo ligou. Geralmente é por uma natural killer, né? um linfócito T menos específico aí, que vai gerar a apoptose e morte da célula também, tá? Bom, um outro mecanismo é a citotoxicidade direta, quando o anticorpo se liga no antígeno da célula e ele diretamente já causa a morte celular, tá? Sem depender do anticorpo e sem depender de outra célula. Uma outra coisa é a função, né? O anticorpo ele pode não matar a célula, mas ativar ou inibir a função celular de acordo com a doença. Por exemplo, na miastenia gravis, o anticorpo ele inibe a placa mioneural, né? Inibe que a acetilcolina se ligue na placa mioneural. Então, é um mecanismo de bloqueio aí do anticorpo, tá? E aí tem vários exemplos, tá? Uma outra coisa é quando o anticorpo forma imunocomplexos, né? Podem ser menores, né? Ocorre depósito tecidual, esse depósito ativa o complemento, tá? Eles podem ser fagocitados também pelas células, né? Ou quando eles são muito maiores, né? De opsonização, o mecanismo principal acaba sendo a fagocitose mesmo. De uma maneira ou de outra, ou neutralizou ou opsonizou, vai ativar as células a fazer a fagocitose dessa substância. Bom, um último mecanismo, a gente precisa entender a parte do complemento, tá? Bom, à primeira vista, a tabela é uma tabela bem complicada, mas na verdade a importância clínica reside em poucos elementos. Por exemplo, quando você vai aqui para a via clássica, você presta atenção que um patógeno, uma célula que vai ter a ligação do anticorpo, esse preto aqui é o anticorpo, a imunoglobulina, que reconheceu o antígeno e ativou o complemento, tá? Tá aqui o C1q, o complemento. Esse C1q vai ativar o C4, tá? E esse C4 ativado vai fazer toda a cascata do complemento. Do outro lado, na outra ponta, eu tenho a via alternativa, que é uma ativação direta na parede do patógeno, não precisa da imunoglobulina, eu ativo o C3 de maneira direta, tá? Todas essas duas vias, elas vão terminar numa via comum, tá? Que é a ativação do C5 e formação do complexo de ataque à membrana. Mas o que é importante vocês verem? Então, que a via clássica depende muito do anticorpo, né? Tem que ter um anticorpo, a via alternativa não, tem que ter um anticorpo. E a via clássica usa muito o CD4. CD4 não, o complemento, o C4 do complemento. E a via alternativa usa o C3. Então, quando eu estou com um paciente que eu vou dosar os anticorpos, eu acabo dosando também o complemento. Eu posso pedir a dosagem de C3, a dosagem de C4. Se de um paciente meu o C4 está baixo, quer dizer que o C4 está sendo gasto, está sendo utilizado, e o C3 está normal, eu posso imaginar que o mecanismo de doença desse paciente envolva a produção de anticorpos, certo? Porque o anticorpo se ligando vai consumir complemento, e o complemento mais consumido na ligação do anticorpo é o C4, tá? Por outro lado, se o C4 está normal e o C3 está consumido, eu faço a hipótese de que não está tendo formação de anticorpos, né? O mecanismo é diferente. Então, essa acaba sendo a importância prática de saber essa via clássica e a via alternativa. A via no meio, né? A via das lecitinas, um pouquinho
mais recente, na qual o complemento é ativado diretamente, né, o C4 ativado diretamente pela parede de algumas bactérias, tá? Aí é um pouquinho da exceção que pode ocorrer no raciocínio, tá? Mas no final todos eles vão fazer o complexo de ataque à membrana e vai ocorrer lise da célula, tá? O complemento também, ele tem ações muito parecidas com os anticorpos, eles não são tão específicos, né? Eles fazem parte do sistema inato, não é o sistema adquirido, mas eles têm ações também de fazer lise na célula-alvo, de encapar, né, a membrana de uma bactéria e facilitar com que ela seja reconhecida pelo sistema imune, isso chama opsonização. Eles podem determinar aonde está sendo uma invasão e com isso causar extravasamento, né, de células para realizar fagocitose, para fazer degranulação. E eles podem fazer o clearance dos imunocomplexos, se ligando a esses imunocomplexos, né, o anticorpo com o antígeno, e o complemento facilita a fagocitose disso daí. Tá? Então, o complemento é uma parte importante nessas doenças autoimunes. E falando em doença autoimune, não dá para não falar do lúpus, tá? Do lúpus eritematoso sistêmico. Então agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre ele e depois a gente para um pouco para dar sequência nas outras partes, tá? Bom, então o lúpus, esse conceito já fala tudo que é a doença e na verdade não fala nada, tá? Então vejam lá, é a doença inflamatória sistêmica crônica autoimune, de etiologia desconhecida, com manifestações clínicas e laboratoriais diversas e evolução em prognóstico variável, né? Então todas as incertezas e tudo pode acontecer no lúpus está aqui nessa definição, tá? Mas vamos ver com calma que não é assim tão imprevisível não, tá? O termo lúpus vem do latim lobo, tá? Então referente à lesão em asa de borboleta que muitos pacientes podem apresentar, que é semelhante a essa coloração na face do lobo, né? Tá. Então vamos lá, é uma prevalência pequena, 40 a 50 casos a cada 100 mil indivíduos, tá? Uma incidência 2 a 8 casos por ano a cada 100 mil, tá? Em Natal tem um estudo com a professora Maria José, que mostrou uma prevalência alta, né? Aliás, uma incidência alta de 8,7 casos, uma das maiores incidências do mundo. Tá? A idade de surgimento do lúpus é em torno dos 16 até os 25, 30 anos, mas pode chegar até os 55, tá? Mas geralmente é em mulheres jovens. Tá? Então aqui o sexo, as mulheres ganham de 10 para 1 nos homens. Raça, os livros descrevem muitos os asiáticos, os negros e os hispânicos, né? 2 a 4 vezes mais, só que são estudos norte-americanos, né? E no Brasil, com essa nossa miscigenação, a gente na prática não vê tanto essa diferença não, tá? Bom, a etiopatogênese, veja só, essa imagem foi tirada de um livro e que, se você prestar atenção, tem tudo aquilo que eu falei naquele slide anterior lá de fisiopatogenia geral das doenças autoimunes. Veja só, aqui no cantinho da figura tem um antígeno, tá certo? Que pode ser próprio, ser estranho ou ser parecido com alguma substância própria, tá certo? Ele vai ser fagocitado pela célula apresentadora de antígeno, ele vai ser modificado, né? Dentro dessa célula, vai ser acoplado com um MHC e vai ser expresso na membrana celular, tá? Isso ele vai ativar o receptor da célula T, vai ter a coestimulação aqui dizendo que é verdade esse bilhete, tá? E aí ele vai, dependendo da natureza desse antígeno, ele vai desencadear as respostas, tá? Mais para um lado, mais para o outro lado, tá? Ali for a resposta TH2, no qual tem a ajuda do linfócito B,
a resposta TH17 e a resposta TH1, a resposta citotóxica. Ok? Então vamos dar seguimento aqui. Bom, então a etiopatogênese do lúpus ela vai envolver uma alteração no ambiente, algum estímulo ambiental, apareceu aqui o mouse, alguma predisposição genética e algum fenômeno hormonal ou imunológico nesse indivíduo, tá? Juntando esses três, mais um ou mais outro, e o indivíduo vai ter o desenvolvimento do lúpus, tá? De ambiente, o que a gente sabe? Bom, existem alguns vírus estudados, implicados, mas não é algo tão forte assim, tá? Tem um pouquinho mais de estudos com a presença do Epstein-Barr. É bem mais forte os estudos com a luz ultravioleta, né? A ultravioleta B, tá? Essa luz ultravioleta, ela estimula os queratinócitos, tá? E pode ocorrer lesão e apoptose dos queratinócitos. Com isso ocorre reconhecimento pelas células B e formação de autoanticorpos. O tabagismo também é bastante implicado e a gente sabe que os pacientes que fumam têm uma maior chance de desenvolver lúpus e, consequentemente, são mais graves, tá? Então, aqui você já vê coisas que a gente vai precisar fazer com o paciente lúpico, né? Pedir para ele evitar a exposição à luz ultravioleta e parar o tabagismo. Bom, do ambiente hormonal que o paciente tem, a gente sabe que esses pacientes são jovens e na maioria das vezes mulheres, né? Então eles têm tem uma carga estrogênica maior. E estudos mostram que o estrógeno ele tem a capacidade de estimular a célula T, célula B, macrófago, aumentar a produção de citocinas e de moléculas de adesão. Então, de alguma maneira, o estrógeno parece contribuir aí para o aumento da resposta imune. Da parte imunológica também, esses pacientes eles perderam essa capacidade de autotolerância, né? Os linfócitos, quando a gente faz estudo, eles são hiperreativos, tanto os linfócitos B quanto T. Tem uma desregulação da apoptose, o clearance das células apoptóticas e dos imunocomplexos é defeituoso, tá? E há uma baixa produção de interleucina 2, a interleucina que iria parar o processo autoimune, e aumento da interleucina 17, né? Aquela que faz a perpetuação da resposta autoimune. Bom, da parte genética, a maioria dos indivíduos tem o HLA-DR2 e DR3. É mais comum nos gêmeos, tá? Em gêmeos monozigóticos ela é bem mais comum. Quando são gêmeos dizigóticos, né, separados, eles têm uma incidência menor, mas ainda é alta, 5%. Tá? E se você tem um parente de primeiro grau ou segundo grau, a chance aumenta para 10%, 10 a 12%. Tá? É um aumento importante porque na população geral é de menos de 1%. Tá? E quem tem deficiência de complemento tem um clearance de material necrótico mais deficiente ainda, e aí acaba aumentando a chance da sua célula entrar em contato com um material que não era para ela ter entrado em contato. Okay? Bom, seguindo. Então, o indivíduo que tem essa predisposição entrou em contato com algum fator ambiental e começou a desenvolver os sintomas. Então, o quadro clínico do lúpus ele é muito variável, tá? Teoricamente, qualquer órgão ou sistema do nosso corpo pode ser atingido pelo lúpus, tá? Mas a epidemiologia nos ajuda muito. Então, epidemiologicamente, a gente sabe qual é a maior prevalência, né? Os órgãos mais acometidos e quais aquelas manifestações que falam realmente mais a favor da doença ou não, tá? Então, de acordo com esses estudos, foram desenvolvidos pelo Colégio Americano de Reumatologia os critérios para a gente dizer que uma paciente tem lúpus, tá? Então, são 11 critérios, eu preciso ter 4.
Tendo 4 dos critérios, eu fecho o diagnóstico de lúpus, tá? Se eu tiver menos, tiver 3, tiver 2, aí eu não posso fechar para lúpus. Eu posso falar lúpus provável, lúpus possível, tá? Mas fechar critério só quando tiver os 4. E por isso a gente precisa falar desses 11 critérios para vocês, que é para vocês tentarem identificar nos pacientes que vocês estiverem atendendo. Bom, um critério importante, bastante conhecido, é o eritema malar, ou eritema em asa de borboleta, ou Rasch malar, tá? É uma lesão eritematosa na região malar, certo? A maioria das vezes ela é plana, mas ela pode ter um pequeno relevo. E ela, caracteristicamente, ela polpa o sulco nasolabial, tá? Uma segunda lesão é a lesão discoide, tá? Uma lesão já em placa infiltrativa com o centro mais atrófico. Aqui outro exemplo, tá? Da lesão discoide. E a diferença básica entre a lesão, o eritema malar e o discoide, é que o eritema malar é uma lesão cutânea aguda. Eu sei que o paciente entrou em exposição solar há pouco tempo. E o discoide não, uma lesão mais crônica e o paciente pode realmente não estar tendo exposição solar. Um terceiro critério é a fotossensibilidade, na qual o paciente relata que ele fica mais avermelhado, mais queimado que as outras pessoas quando tem exposição solar, tá? Pode chegar até a fazer queimadura no caso dessa paciente. E a quarta lesão cutânea, característica do lúpus, é a presença da úlcera oral, tá? Na maioria das vezes são úlceras indolores e que você tem que fazer a busca ativa, né? Pedir para olhar o céu da boca, né? O palato duro dos pacientes para ver essas lesões. Se você fizer biópsia de todas elas, a característica vai ser a presença dessa banda lúpica, tá? Que é esse depósito de imunoglobulinas aqui na junção entre a derme e a epiderme, tá? Isso aqui é todos os anticorpos corados com fluorescente, tá? Muito bem. Um quinto critério é a artrite, tá? Então aqui tem uma interfalangina proximal, edemaciada, quente e dolorida. É uma artrite que ela não é erosiva, para diferenciar da artrite reumatoide, que vai causando destruição articular. Geralmente a artrite lúpica não leva a tanta destruição assim, tá? Então a artrite é um quinto critério. O sexto critério envolve as serosas, tá? Então eu tenho a serosa do pulmão, a pleura, que eu posso ter desde dor pleurítica, atrito, até o derrame pleural. Ou então a serose do pericárdio, né? A serose do coração, que é o pericárdio. Então eu tenho pericardite, derrame, tá certo? Pericárdico. Então isso pode acontecer. Claro que num paciente aleatório vocês vão ter que funcionar, fazer o diferencial, ver se não há infecção, etc, etc, etc. Tá? Não tem nenhuma causa infecciosa ou secundária, ela fica em decorrência do lúpus. Lembrar que de serose a gente não tem só esses dois, tá certo? A gente tem a dura mater, a gente tem o peritônio, tá? Mas eles não entram como critérios diagnósticos, tá? Isso não quer dizer que o lúpus não possa causar manifestação nessas outras serosas também. Bom, vamos ficar por aqui.